TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 22 de maio. E você vai ver a seguir. Caixas eletrônicos são vandalizados na Rua Paulo Barbosa, em Petrópolis. Instituto de Segurança Pública divulga que Petrópolis tem um dos maiores índices de acidentes de trânsito no estado do Rio de Janeiro. Motoristas reclamam da falta de aviso prévio das obras emergenciais em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Um homem acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo foi preso na última quinta-feira no bairro Boa União, em Três Rios. No mesmo dia, um homem também foi preso pelo crime de homicídio. O suspeito foi localizado no bairro Boa União, em Três Rios, e contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele é acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e também porte ilegal de armas. Segundo as investigações, em outubro de 2020, o suspeito estaria envolvido em uma apreensão de munições e também de drogas. Também em Três Rios, no mesmo dia, um homem foi preso acusado de homicídio e ele participou da morte de um homem neste ano na região. Os outros envolvidos já haviam sido presos neste ano. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lário, pelas informações. Ao menos 4 caixas eletrônicos da agência Itaú, na Rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis, foram danificados após serem vandalizados. Olha só. Nesta segunda-feira, os petropolitanos que precisaram passar pela Rua Paulo Barbosa, no centro histórico, foram surpreendidos com mais um ato de vandalismo. Pelo menos 4 caixas eletrônicos da agência Itaú estavam com monitores quebrados e fios soltos. No local, era possível ver os vidros dos aparelhos completamente danificados. A equipe do Correio entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que não foi acionada para esta ocorrência. Na manhã desta segunda-feira, a agência continuou funcionando normalmente, com uma média de 9 caixas eletrônicos em funcionamento. De acordo com o Itaú Unibanco, o ato de vandalismo na agência 2743 ocorreu na madrugada de sábado e não houve nenhum ferido. Pelas ruas do centro histórico, os moradores da cidade reclamaram da insegurança e do medo que são ocasionados pelo aumento na criminalidade. A segurança tá tendo que ser reforçada, né? Porque para vandalizar isso aí é porque tá ficando pesado. Já não é a primeira vez que isso acontece, né? Teve aquela joalheria também que foi assaltada, então eu acho que é necessário reforçar o policiamento mais do que já está agora. Passou já das 7, 8 horas, eu já fico bem assim, com medo de andar. Já não sinto o mesmo conforto que eu sentia antes. Então acho que sim, realmente não é mais tão seguro quanto era. Nós entramos em contato com o Banco Itaú, que informou que repudia o vandalismo e a violência em todas as suas formas e está colaborando com as autoridades públicas na investigação do caso. Vale destacar que a unidade está funcionando normalmente. Já a Polícia Civil não respondeu aos nossos questionamentos. Agora a gente muda de assunto para falar de um problema crônico em Petrópolis, o trânsito. Na manhã de hoje, a Rua Alfredo Pachá, em frente ao Palácio de Cristal, em Petrópolis, foi interditada pela Prefeitura para a realização de uma obra emergencial. E claro que a intervenção refletiu no trânsito e gerou congestionamentos. Apesar do serviço ser necessário, os motoristas reclamaram da falta de aviso prévio em relação às obras realizadas na cidade. Quem passou pela Rua 13 de Maio, no centro de Petrópolis, nesta segunda-feira, precisou ter paciência. Isso porque a Rua Alfredo Pachá, em frente ao Palácio de Cristal, precisou ser fechada para que uma equipe da prefeitura trocasse uma manilha que quebrou na região e estava fazendo com que a rua afundasse. E os motoristas foram pegos de surpresa pela falta de aviso prévio das intervenções e o trecho, que é feito em menos de 2 minutos, foi percorrido em no mínimo 15. A Prefeitura de Petrópolis, como sempre,
dá-se um jeito de fechar a rua para poder prejudicar na hora pico, de levar de criança para a escola. Aqui tem sempre duas vias, uma segue em frente, a outra pega para a direita, ou pega na direita aqui mesmo. Desnecessário isso. Apesar da intervenção ter sido anunciada pela Prefeitura à imprensa na manhã desta segunda-feira, a obra iniciou bem antes e refletiu no trânsito. Os motoristas que passaram pela região enfrentaram congestionamento. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes estavam em pontos estratégicos para auxiliarem os motoristas. Segundo a Prefeitura, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos ao longo da próxima quarta-feira, mas essa não é a primeira vez que as obras são anunciadas sem aviso prévio. Na última semana, a Rua Dom Pedro também foi interditada para que a tampa da rede de esgoto fosse trocada. E na ocasião, o ponto de ônibus das linhas 300, 330 e 340 precisou ser transferido para a Rua da Imperatriz. Falta de uma boa administração e organização, só isso. O trabalho atrapalha, né? Sempre. Para quem está trabalhando, atrapalha bastante. Terrível. Terrível. Terrível, não tá fluindo. Há quanto tempo aqui mais ou menos? Dá uns 10 minutos dali até aqui. Normalmente só leva quanto tempo? Nem 2. O congestionamento impactou a operação de 48 linhas, segundo o Cetranspetro. Os coletivos registraram atrasos de até 40 minutos e perdas de viagens. De acordo com dados divulgados pelo setor de monitoramento dos ônibus via GPS, os reflexos no trânsito atingiram as ruas Bingen, Paulino Afonso, Avenida Piabanha, Monte Caseiros, Padre Siqueira, 13 de Maio e Avenida Barão do Rio Branco. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que os meses de janeiro a março deste ano foram suficientes para colocar Petrópolis em segundo lugar no ranking de maiores registros de lesão corporal culposa de trânsito no estado do Rio, excluindo apenas as ocorrências contabilizadas na capital. De janeiro a março deste ano já foram registrados 106 casos. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2019 foram registrados mais de 180 mil casos de lesão corporal decorrentes de acidentes de trânsito no Brasil. A lesão corporal culposa ocorre quando o condutor do veículo não tem a intenção de causar danos físicos a outra pessoa. Mas esses danos podem variar desde lesões leves até casos mais graves, como amputações, sequelas permanentes ou até a morte. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, Petrópolis tem registrado altos índices de lesão corporal culposa. De janeiro a março deste ano, 106 casos foram registrados na 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis. Realmente tem bastante acidente, mas muitas vezes é muita imprudência. Falta um pouco mais de educação, as pessoas usarem seta, olhar retrovisor. Isso a gente vê bastante acidente comum com essa questão. A pessoa tem que ter mais cautela no trânsito, né? Carro, então, por conta de celular, vê o celular, esquece do trânsito. Aí é o pedestre, é a moto. Não se liga mais seta, não se respeita mais faixa de pedestre, entendeu? E eu fui agente de trânsito aqui nessa cidade durante 2 anos e eu sei como é que é isso aí, tá? A Delegacia de Petrópolis está empatada com a 64ª Delegacia de São João de Meriti. Juntas, elas ocupam a 2ª posição no ranking, excluindo as ocorrências que acontecem na capital. À frente das duas delegacias estão apenas as delegacias de Maricá e Duque de Caxias, que registraram 112 ocorrências. O médico e ex-secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, considera que os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública. E quando um paciente politraumatizado dá entrada na emergência, todo atendimento é destinado para ele. Até o destino dele é um leito de terapia intensiva, uma cirurgia de urgência. E com isso, aquele leito que seria utilizado para o tratamento cirúrgico de uma doença oncológica, uma doença cardiovascular, uma doença do sistema do intestino, do sistema digestivo, né, gastrointestinal, é destinado para o atendimento a paciente politraumatizado. Na maioria das vezes, em casos leves, o paciente permanece pouco tempo no hospital. Mas em casos moderados a grave, ele pode ficar em torno de 3 meses até mais de 1 ano, ocupando um leito de hospital. E com isso, você não consegue destinar o atendimento para a saúde, tornando-se um problema de saúde pública. Aloísio explica ainda que é de extrema importância que a educação no trânsito seja levada mais a sério, para que imprudências sejam evitadas. O importante é que todos respeitem a lei de trânsito, evitem se beber e dirigir logo depois, evitem dirigir com sono.
O efeito do sono é a mesma coisa que o efeito da bebida. Então vamos respeitar a lei e vamos preservar a vida. Os números do primeiro trimestre registrados na 105ª Delegacia de Polícia representam 48,62% do total de casos do ano de 2022, quando foram contabilizados 218 registros de lesão corporal culposa. Com isso, a média mensal aumentou 94,55% em 2023. Os dados do ISPE apontam ainda que a 106ª Delegacia, localizada em Itaipava, registrou 26 casos de lesão corporal culposa de trânsito no primeiro trimestre deste ano. Com isso, a cidade já soma 132 ocorrências. O problema é considerado grave por especialistas e prejudica o setor da saúde. Segundo a coordenadora técnica do Banco de Sangue Santa Teresa, Marcela Colonese, para cada paciente vítima de acidentes de trânsito, são encaminhadas em média 6 bolsas de sangue. Na nossa cidade, infelizmente, o número de acidentes vem subindo bastante. Então, a gente direciona mensalmente, né, para garantir a segurança desses atendimentos de pessoas envolvidas em acidentes, em torno de 500 a 600 bolsas de hemocomponentes, para que a gente possa garantir a segurança desses atendimentos. Nem todas essas bolsas são utilizadas por pessoas que se envolvem em acidentes. Mas para garantir a segurança, a gente precisa ter, em média, por mês, entre 500 e 600 doações voltadas ao atendimento dos acidentes de trânsito na nossa cidade. A quantidade de bolsas de sangue destinadas às vítimas representam a metade das doações feitas mensalmente ao Banco de Sangue. A coordenadora explica que o aumento de vítimas preocupa os profissionais da área. Nós temos também na nossa cidade um número grande de pacientes que têm doenças crônicas, que só estão vivos porque recebem sangue a cada 15 dias. Nós temos um número enorme de pacientes em tratamento oncológico, que são pessoas que precisam receber sangue ao longo do seu tratamento para que possam continuar fazendo o tratamento quimioterápico. Então, a gente tem aí que tem um equilíbrio entre a demanda, né, na utilização de sangue. Então, a gente precisa, além das pessoas que doam sangue, que a gente direciona para os acidentes, a gente precisa ter um grupo tão grande quanto esse para o atendimento dessas pessoas, né? Então, a demanda é grande também. A situação é ainda mais grave devido ao número de doações, que tem reduzido cada vez mais. Atualmente, são recolhidas 20 doações por dia no Banco de Sangue Hospital Santa Teresa, o que não é suficiente para suprir as necessidades dos hospitais e pacientes que precisam de transfusão de sangue para seu tratamento. Marcelo explica que seriam necessárias de 70 a 80 bolsas diárias para manter o estoque seguro. E as pessoas, infelizmente, estão se esquecendo da importância do ato de doar sangue com regularidade. Nós precisamos, sim, de manter doações de sangue com regularidade, porque ninguém está livre de amanhã precisar de sangue para continuar vivo. O Banco de Sangue do Santa Teresa funciona diariamente, das 7 horas da manhã às 6 da noite, inclusive aos domingos e feriados, na rua Doutor Paulo Hervé, no Bingen, número 1130. Vale destacar que não é necessário estar em jejum para doar sangue, mas a pessoa não deve ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas ou alimentos gordurosos. E você vai ver depois do intervalo. Rodoviários rejeitam contraproposta do Cetraspetro de aumento de 5% do salário. Petrópolis registra queda na confirmação de casos de síndrome gripal. Governo lança cartão virtual para os beneficiários do INSS. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Após a Assembleia Geral Extraordinária realizada hoje, os rodoviários rejeitaram a proposta de aumento de 5% no salário oferecido pelas empresas de transporte público. Nesta segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis realizou mais uma Assembleia Geral Extraordinária voltada para todos os trabalhadores da categoria, associados ou não ao sindicato, na sede da instituição. Foram duas sessões, tendo a primeira convocação pela manhã e a segunda convocação à tarde. Em ambas, os trabalhadores recusaram a contraproposta do sindicato patronal de aumento de 5% no salário. Nós fizemos o pedido a eles mandaram uma resposta para a gente que não chegou nem próximo do que a gente queria. Então, na parte da manhã o pessoal negou e da tarde também negou. E qual é a reivindicação de vocês? De início a gente está sentando para conversar, mas tínhamos pedido da última vez 10%, eles chegaram com 5%, na metade do que a gente pedimos. Então a categoria recusou, o sindicato também recusou. Agora nós estamos marcando nova mesa de negociação para conversar com o patronal para ver se a gente consegue algum ganho para a categoria melhor, entendeu? E na cesta básica um valor de R$ 500, eles mandaram para a gente de 470. O presidente do sindicato chegou a dizer que após o incêndio que atingiu a garagem da Petroita e da Cascatinha no início deste mês, ainda não foi realizada uma reunião com o Cetranspetro para estabelecer melhorias de trabalho para os rodoviários. Enquanto isso, os trabalhadores continuam sofrendo com condições precárias, com os ônibus sucateados e salários atrasados. Os editais de convocação das assembleias não são mais divulgados nos jornais como antigamente. Agora, o sindicato divulga nas redes sociais e também anuncia nos terminais para que todos os rodoviários estejam cientes. Quando a gente convoca a primeira assembleia, quando é de dissídio coletivo, ela fica em estado permanente. A gente não precisa publicar nos jornais, mas a gente coloca nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o WhatsApp, e também vamos para os terminais avisar os rodoviários. Há algum tempo, o Sindicato dos Rodoviários tem mudado a forma como lida com a imprensa. Antes, livre para chegar na sede do sindicato e participar da programação, agora há uma resistência para acessar o espaço e acompanhar as assembleias. A cidade de Petrópolis registrou queda de 96% na confirmação de casos de síndrome gripal, quando analisados os meses de abril a maio deste ano. Por outro lado, o cenário nacional é diferente e, segundo o novo boletim Infogripe, os números de confirmação de novos casos de síndrome gripal continuam crescendo em todo o Brasil, principalmente entre as crianças.
De acordo com os dados do painel de monitoramento dos atendimentos de síndrome gripal em Petrópolis, disponível no site da Prefeitura, houve uma queda significativa na confirmação de casos da síndrome gripal na cidade entre os meses de abril e maio deste ano. Do dia 1º de janeiro até o dia 16 de maio, foram contabilizados 277 casos positivos totais, sendo 271 em adultos e 6 casos em crianças. O mês de maio registrou queda se comparado ao mês de abril. De acordo com dados do painel de monitoramento da Prefeitura de Petrópolis, no mês passado foram confirmados 59 casos de síndrome gripal, enquanto nos 16 primeiros dias deste mês foram apenas 2 casos. Ainda de acordo com os dados do painel de monitoramento, dos 59 casos registrados em abril, 57 foram em adultos e 2 em crianças. Os dados mostram ainda que os 2 casos confirmados neste mês foram em adultos. E se comparados aos dados do mês de março, a queda nos números é ainda maior. Naquele mês foram registrados 119 casos de síndrome gripal. Foi o mês com o maior número de registros de casos no ano, registrando 42% do total de casos até o momento. Em relação aos casos de Covid-19, o site da Prefeitura informa que há 28 casos ativos da doença na cidade. Até o momento, no mês de maio, foram confirmados 45 casos, enquanto em abril foram 388 casos de Covid-19 no total. Porém, apesar das quedas registradas nos últimos meses, esses números podem voltar a aumentar por conta da queda nas temperaturas, seguindo a tendência de todo o Brasil. Divulgado na última sexta-feira, o novo boletim Infogripe da Fiocruz aponta para a manutenção do alto número de internações entre o público infantil causadas por síndrome respiratória aguda grave em todo o país. O estudo mostra que em 13 das 27 unidades federativas, o sinal de crescimento de casos está concentrado fundamentalmente nesta faixa etária. Analisando os dados de síndrome respiratória aguda grave no país, que são aquelas internações associadas a infecções respiratórias, continua mantendo um alerta, especialmente em relação às crianças pequenas, no grupo ali até 2 anos de idade, de 2 a 4 anos de idade, que a gente continua com um patamar extremamente elevado em diversos estados, nessas novas internações a cada semana associadas a infecções respiratórias. Em alguns estados a gente observa ali já uma interrupção desse crescimento, mas mantendo um patamar elevado, e num número muito grande de estados continua ainda em ascensão, ou seja, continua crescendo semana após semana o número de novos casos de síndrome respiratória aguda grave nas nossas crianças pequenas. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 8 de maio, sendo referente à Semana Epidemiológica 18, de 30 de abril a 6 de maio. Os resultados laboratoriais por faixa etária apontam predomínio dos casos positivos para a Covid-19 na população adulta, embora mantenha queda em diversos estados. Em contrapartida, mantém-se sinal de aumento nos casos associados ao vírus de influenza A e B. É um crescimento, felizmente, que não é extremamente acelerado, mas vem se mantendo a cada semana, e está gerando cada vez mais internações associadas ao vírus da gripe. Então, óbvio, fica sempre o alerta aí, quem ainda não tomou a sua vacina da gripe, vai lembrar, a vacina da gripe é para justamente diminuir esse risco de infectado pelo vírus da gripe, acabar desenvolvendo um quadro mais grave, Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência nacional entre os casos como resultado positivo para o vírus respiratório foi a seguinte: influenza A com 13,5%, influenza B com 7%, o vírus sincicial respiratório com 47,5% e a Covid-19 com 25,5%. Já entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de influenza A com 14,5%, influenza B 8,5%, o vírus sincicial respiratório com 10,1% e a Covid-19 com 63,7%. O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social lançou a carteira virtual do beneficiário Meu INSS+. Além de servir como comprovação de beneficiário do INSS, a carteira oferece um clube de vantagens por meio de parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS.
Totalmente virtual, o cartão Meu INSS+, que foi desenvolvido pela Dataprev, pode ser acessado através do aplicativo Meu INSS. Entre as vantagens para os usuários estão descontos em cinemas, shows, lojas, academias, cupons de descontos em viagens, telemedicina, entre outros. No Banco do Brasil, até quem não é correntista da instituição vai poder desfrutar dos benefícios. Já na Caixa, o Meu INSS estará disponível apenas para os usuários que recebem seus vencimentos através do banco. Atualmente, mais de 400 mil pessoas acessam o aplicativo ou o site do Meu INSS para emitir a declaração do benefício, que é um PDF que comprova que essa pessoa recebe o benefício. E são essas pessoas que vão poder usar o cartão Meu INSS+. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. O que você vai ver depois do intervalo? Campanha Maio Amarelo alerta sobre a importância da direção segura nas estradas. Pesquisa aponta perfil dos usuários de cartão de crédito. Governador Cláudio Castro assina plano estadual que substitui abrigos para jovens e adultos com deficiência por residências inclusivas. Vacinação da gripe tem apenas 25% de cobertura, um mês após o início da campanha. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Quem passou pela RJ 116 durante o fim de semana se deparou com uma blitz educativa do Departamento de Estradas de Rodagem no quilômetro 65. No sábado aconteceu o segundo e último dia da campanha Tô na Estrada, para conscientização sobre segurança no trânsito dos motoristas que seguiam sentido Nova Friburgo. Com o slogan "O caminho seguro quem faz é você", a ação do Departamento de Estradas de Rodagem abordou condutores e passageiros com jogo interativo sobre sinalização no trânsito e distribuição de material informativo, como panfletos, livros de colorir para crianças, além de brindes. Como parte do Maio Amarelo, a intervenção educativa contou com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária. O DR, então, está mostrando aos motoristas, abordando os motoristas. A gente fez um balanço aqui da nossa operação, mais de 100 veículos foram abordados e a recepção foi extremamente importante. Todo mundo entendeu, captou a mensagem, entendeu a importância de procedimentos mínimos de cautela, de cuidado, como, por exemplo, os riscos que a gente observa quando usa o celular dirigindo, os riscos de fazer uma ultrapassagem perigosa em um local perigoso,
os riscos de não observar a sinalização. O DER se preocupa, o governo do estado do Rio de Janeiro está preocupado com a sua saúde, com a sua integridade física. A RJ-116 é uma das rodovias estaduais com o maior fluxo de veículos e a segunda com o maior número de registros de acidentes em 2022. Dos 964 acidentes registrados no ano passado em rodovias estaduais, mais de 100 aconteceram na RJ-116. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, na última década, a cada 24 horas, 7 pessoas morreram no trânsito e mais de 100 ficaram feridas. A ideia da campanha é conscientizar estes motoristas para que tomem muito cuidado ao usar o telefone celular, cuidado com ultrapassagens perigosas e com as crianças dentro do carro. Além disso, as infrações como dirigir com chinelos aumentam o risco de acidentes. O analista de sistemas, Sérgio Pérez de Barros, foi abordado na ação em seu passeio de Niterói à região serrana e se surpreendeu com a blitz educativa. Eu particularmente não conhecia que essa aqui é a rodovia com o segundo maior índice de incidente e o alerta é bem importante para que já vinha com prudência, que redobre a prudência mais ainda, né, para evitar qualquer tipo de acidente. A ideia é aproveitar o Maio Amarelo para estimular a direção segura nas estradas fluminenses. Entre as informações mais comuns estão o uso de telefone celular ao volante, trafegar pelo acostamento, velocidade acima do permitido, falta do uso de cinto de segurança e a direção sob efeito do álcool. Essas operações visam não arrecadar, não punir, não multar, mas sim educar, mas sim conscientizar, mostrar cada importância de precauções, de detalhes mínimos. A gente sabe, fez esse balanço, que a imprudência do motorista é a principal causa de acidente. Então o motorista tem que saber que ele tem que sair com vida de casa, tem que chegar com vida em casa, protegendo a si próprio, a família e aos outros que dirigem na mesma rodovia. Esse foi o balanço, muito positivo. O movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Foi instaurado com base em uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que definiu o período entre 2011 e 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O mês de maio foi escolhido por ter sido o mês em que a resolução da ONU foi publicada no dia 11 de maio de 2011. O amarelo simboliza a atenção e também a sinalização e a advertência no trânsito. O governador Cláudio Castro assinou na última quinta-feira o Plano Estadual de Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional da rede estadual. O projeto prevê a criação de residências inclusivas nos centros urbanos que substituirão os abrigos do Estado, visando a inclusão dos acolhidos na vida comunitária e social, além de proporcionar proteção em tempo integral. O serviço é destinado a jovens e adultos com deficiência ou em situação de dependência. A residência inclusiva é uma unidade que oferta serviço de acolhimento institucional no âmbito da proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Na quinta-feira, o governador Cláudio Castro assinou um plano estadual de reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional da rede estadual. O serviço vai ser destinado a jovens e adultos com deficiência e em situação de dependência. As casas vão ser adaptadas com estrutura física adequada e vão ficar localizadas nos centros urbanos, para facilitar a construção progressiva da autonomia e do protagonismo no desenvolvimento das atividades de vida diária. A medida prevê a criação de 17 casas para os 165 acolhidos. Em cada casa vão morar 10 pessoas que vão receber o atendimento especial de acordo com cada necessidade. Além do governador e da secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, participaram da cerimônia de assinatura o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, o Subprocurador-Geral do Estado, Rafael Rolim, as diretoras dos abrigos estaduais e outras autoridades. A mudança dos abrigos para as residências inclusivas será feita de forma gradativa e vai respeitar a individualidade de cada acolhido. O serviço não será paralisado durante a transição. A previsão é de que até o fim do ano já tenham 2 casas prontas para uso. A gente realmente tem essa obrigação de tornando a vida mais digna, a vida mais acessível
Eu, sinceramente, Rosângela, acredito naquela frase que fala que deficiente é o espaço, não é a pessoa. A vacinação contra a gripe iniciou no mês de abril em todo o país, mas até o momento apenas 34% do público-alvo foi imunizado. O Rio de Janeiro está entre os estados brasileiros com menor cobertura vacinal, representando apenas 18%. Um mês depois do início da campanha de vacinação contra a influenza, que seguirá até o dia 31 de maio, somente 25% da população-alvo tomou a vacina. Isso quer dizer que cerca de 20 milhões entre as 80 milhões de pessoas dos grupos prioritários foram imunizados segundo dados do Localiza SUS. O Rio de Janeiro está entre os estados brasileiros com menor cobertura vacinal do público-alvo, representando apenas 18%. A meta da cobertura vacinal de influenza é 80%, né, nos grupos prioritários, e de conseguir pelo menos 80% da cobertura vacinal. E esse ano realmente a gente está bem abaixo do que é esperado. Estava 25, aumentou um pouco para 33, mas ainda é muito abaixo do que a gente considera importante para prevenir o que a vacina vem prevenir, né? Que é a doença grave por influenza, hospitalização e morte em grupos prioritários que têm maior suscetibilidade de desenvolver a forma grave da doença. O vírus influenza pode infectar pessoas em todas as idades, mas tende a causar quadros mais graves em idosos, gestantes, crianças, menores de 5 anos e indivíduos com doenças crônicas. As complicações respiratórias provocadas pela infecção podem levar à morte. Nos últimos 2 anos, o número de óbitos por gripe aumentou 78%, de acordo com o Ministério da Saúde. Em 2022 e 2021, a cobertura vacinal ficou entre 68% e 72%. Já nos anos anteriores, atingiu cerca de 90%. Anualmente, a gripe acomete mais de 1 bilhão de pessoas e mata cerca de 600 mil. O imunizante contra a influenza, produzido pelo Instituto Butantan e disponibilizado no Sistema Único de Saúde, é feito com um vírus fragmentado e inativado, ou seja, incapaz de causar a doença. Os eventos adversos são leves e passageiros, podendo incluir dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação em 15% a 20% dos vacinados. Pessoas com doenças febris e Covid-19 devem esperar a melhora para se vacinar. Em indivíduos com histórico de reação alérgica grave a ovo, a vacina deve ser administrada com supervisão médica e em ambiente adequado para tratar manifestações alérgicas. A vacina da gripe não causa gripe. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, e só para explicar um pouco o que pode acontecer, que como a vacina da gripe entra para as campanhas um pouco antes da maioria das circulações dos vírus respiratórios, né? Essa campanha desse ano iniciou 10 de abril, teve anos passados que iniciou final de março, mas às vezes, fim de março, início de abril, já está circulando alguns vírus respiratórios, vírus sincicial respiratório, rinovírus, outros vírus. E aí a pessoa ela pode estar incubada com algum outro vírus, ela vai se vacinar, desenvolve um quadro respiratório, resfriado ou gripe, e ela acha, a vacina não adiantou para nada, ela já estava incubada. O Serasa realizou uma pesquisa para identificar o perfil dos usuários do cartão de crédito no país. O levantamento foi realizado com 3.097 pessoas entre abril e maio. Ele pode ser utilizado no mercado, lojas, até mesmo de forma virtual. É até possível conseguir descontos especiais, acumular milhas aéreas e obter cashback. O cartão de crédito é um companheiro e tanto no dia a dia dos brasileiros. E para entender o perfil dos clientes, o Serasa realizou uma pesquisa entre os dias 2 de abril e 2 de maio. Não é exagerar, que aí você vai ter um uso consciente que você consegue equilibrar, né? Mas se você exagera, não é vantagem. Você utiliza o cartão de crédito para alguma coisa? Para compra, presentes? Compra para as necessidades básicas de casa. O levantamento foi realizado com 3.097 pessoas. De acordo com o resultado, 52% dos entrevistados contêm 3 ou mais cartões de crédito. A justificativa para tantas opções é a possibilidade de somar os limites dos cartões. Ainda de acordo com o levantamento, 61% dos entrevistados utilizam a forma de pagamento para parcelar as compras. A gente se endivida mais. No outro mês tem que pagar, não adianta nada. O que tu ganha no mês para tu acertar as contas, você tem que pagar o cartão.
Já aconteceu de alguma vez assim se enrolar numa situação por conta do cartão de crédito? Aconteceu, já aconteceu. E para resolver? Paguei e nunca mais usei. Quebra o cartão. Entre os locais em que o cartão é mais utilizado pelos brasileiros estão os supermercados, lojas, varejo e combustíveis. Mas é preciso se atentar com as compras diárias para não ter nenhuma surpresa na hora de pagar a fatura. De acordo com o Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Por que o senhor não utiliza o cartão? Porque... Eu utilizo o meu. Eu utilizo da senhora? Sou a esposa e só eu tenho cartão de crédito. E ele só usa o de débito. A senhora então é que fica no controle lá da situação? Isso. Mas me diz, tem que ter cuidado também com o cartão? Tem que ter cuidado e eu tenho 2 cartões, vou até eliminar um, vou ficar com um só. E usa bastante, acho que todo mundo usa, né? E que tipo de compra que a senhora utiliza, por exemplo, no cartão? É remédio, supermercado, algumas compras pessoais, mas é mais o básico mesmo. Por meio da pesquisa, o Serasa apontou 10 perfis de crédito. Para 36% dos entrevistados, o cartão é uma ferramenta para organizar as finanças. Para 19%, como renda complementar de contas básicas, como luz e água. A equipe da Estratégia de Saúde da família de Vargem Alta, em Nova Friburgo, realizou no último sábado uma ação de orientação e promoção à saúde do trabalhador rural na unidade do bairro. Essa é uma localidade afastada do centro de Nova Friburgo que possui o título de uma das maiores produtoras de flores do país. O número de moradores que são agricultores e trabalhadores do campo é alto, por isso a importância da assistência e atenção em saúde. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura vai ficar estável com mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de céu com muitas nuvens e nevoeiro. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, o dia será de céu parcialmente encoberto, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, o céu deve apresentar muitas nuvens e nevoeiro, mas a tendência é que as temperaturas sofram uma leve elevação, com mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Pátio do Alferes, a terça-feira também será de céu encoberto e nevoeiro. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens e névoa durante todo o dia. A elevação na temperatura ocasionará em mínima de 18 e máxima de 27 graus. O IMET divulgou ainda que os ventos durante toda a terça-feira nos municípios citados vão ser fracos e gelados. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.